Buscadores, tudo bem por aí? Aqui é Renato Kubli e hoje a gente volta com mais uma página do Manual do Buscador Perdido. E olha, hoje o papo é reto, mano. Esse episódio é pra você, que é homem, pra mim, que sou homem. Esse episódio é de coração de homem pra outro coração de homem. Tô querendo falar com coração. Demorei um pouco pra gravar esse episódio. O assunto violência contra a mulher explodiu nas redes, muita gente se posicionou, mas eu precisei de um tempo. Primeiro, que eu queria parar, queria conversar com mulheres, queria estudar, ler o que já foi falado e sentir onde eu me encaixo na engrenagem dessa masculinidade violenta. E onde eu esbarro na dor delas. E aí também um outro motivo é que eu não queria repetir o que já estava sendo dito, né? Eu não queria ser papagaio de pirata. E o gatilho para escrever esse episódio veio no ano passado, né, infelizmente, de uma tragédia. A gente vendo o noticiário, eu vi a barbárie de um maluco, num acesso de fúria, que eu vi um não, atropela a ex-namorada, a Tainara, e arrasta por 1 quilômetro na marginal. Eu fiquei pensando, né, o que a angústia, eu fico muito incomodado com isso. A pele dela no asfalto, a vida dela por um fio, e ela morreu. E por quê? Porque o ego dele não coube dentro do carro, né? E ele achou que tinha algum tipo de direito sobre a moça. Mas o que me pega mesmo, e o que resume a nossa tragédia masculina foi depois. Na hora da violência, na hora de colocar a moral ali, ele é o fodão, o dono da porra toda. Mas na hora que a polícia chegou, ele tava deitado chorando, pedindo perdão, que nem um bebezinho, babaca, dizendo que era pra atropelar o outro, inventando historinha. Olha o contraste. Um leão na hora de fazer merda, um rato na hora de assumir a bronca. Mas sem novidades, né? A covardia é comum nesses homens e nesse mundo. A gente já teve até um presidente assim, na hora de tirar sarro dos mortos de uma pandemia, o fodão. E na hora agora, né, de encarar as consequências, um rato, covarde, chorão. Exemplo típico dessa macheza tóxica. E eu fico aqui com a minha sombra, né, gritando, desejando que essa justiça seja implacável com esses infelizes. Tanto com o Douglas, quanto com esse presidente. Ex-presidente, né, vamos corrigir. Que já está sendo punido, mas precisa mais. E mesmo punindo, eu acho que isso ainda não salva a Tainara, a Daniele, a Milena. A gente, nós, homens, a gente precisa parar, olhar o que está acontecendo e se responsabilizar por isso, de alguma forma. Nós homens, nós somos os responsáveis, os fornecedores e os consumidores dessa violência. A necessidade de mobilização é nossa. Se a gente para pensar de coração aberto mesmo, em como a gente age, pensa, a gente saca na hora que é essa mentalidade que está alimentando a violência. A gente aprende que a mulher está aí para servir, tratada como uma cidadã de segunda, né? A mãe sempre servindo, o pai na rua, tem que ser submissa e tem que aceitar as vontades do marido. E para piorar, a gente tem uma dificuldade enorme, né, de lidar com o que sente. Então, homens têm problema com emoções. Recebe um não, qual a reação? Vai para violência, vai para porrada. É o jeito que a gente aprendeu a botar ordem na casa. Dá uma olhada no teu grupo de amigos, esses amigos que você vê faz tempo, e vê como a violência tá ali no meio, né? Como você chama um ao outro? Quais são as brincadeiras que um faz com o outro? E uma clássica, né? O que já falou que fez com a mãe do seu parça. Essa pressão de ser o rei da montanha não deixa a gente liberar subida pra ninguém. E aí sai distribuindo porrada pra baixo, né? Só pra segurar que existe essa força, que existe esse direito divino, ou que seja em relação a outros seres, a outras pessoas, as mulheres. E ó, isso que eu tô falando não é viagem não, tá? Não tô tirando do rabo. Pra provar que essa violência masculina não é papo, vou te mandar uns números. Relatório fresquinho da ONU, novembro de 25. Então, de todos os assassinatos no mundo, tá? 80% das vítimas são homens. Beleza. Tá vendo, Renato? Homem sofre mais. Vamos com calma. Quem mata esses homens? Outros homens. Se o assunto é violência, mano, nós somos especialistas. Eu acho que o homem está para violência, assim como o peixe está para água.
A gente nada nela e não percebe. Agora, um dado que é ruim, que dói. Das mulheres assassinadas, né, de todas essas mulheres que foram assassinadas, 60%, a maioria, elas morrem em casa, dentro de casa. Elas morrem na mão do marido, namorado, ex-companheiro, as pessoas que dividem teto, cama, conta da Netflix. A gente, nós homens, a gente morre na guerra do tráfico, na briga, a gente morre de acidente de carro, mostrando que a gente sabe dirigir, a gente morre de babaquice, mas elas dormem com o inimigo. E o inimigo, estatisticamente, somos nós. E aí entra aquela coisa, né? Por que que eu tô chamando, e eu acho que esse é um dos pontos principais desse episódio de hoje. Que a gente precisa se conscientizar e desarmar o escudo do nem todo homem. Então, eu tô ligado, você nunca bateu, você nunca estuprou, você nunca pegou e arrastou uma mulher na marginal da Tietê. Mas tá bom, beleza, na boa. Isso é o básico, isso é o mínimo, tá? Não é pra ganhar estrelinha, não é mérito você não fazer isso. Você não tá fazendo mais que obrigação, mano. O erro, né, o que é brutal, acontece quando a gente usa essa ficha do nem todo homem pra limpar, pra invalidar o medo dela e, ao mesmo tempo, né, colocar a nossa necessidade de ser aceito, de ser uma boa pessoa na frente. Essa história de, mas nem todo homem é assim, isso é muito tóxico, é prejudicial. Isso que eu tô entendendo, por isso que eu parei pra estudar, pra entender. Então vamos lá. A primeira coisa que acontece quando a gente solta uma dessa é que a gente sequestra a pauta. A conversa deixa de ser sobre a dor dela, né, sobre esse medo, sobre essa possibilidade de ser violentada e assassinada, e passa a ser sobre o nosso eguinho ferido. Eu sei, eu sou um bom moço, me valida aí que eu sou do bem, eu sou aliado, tá? Segundo, existe uma possibilidade, né, que tem até um conceito interessante, que é o estuprador de Schrödinger, que é aquele experimento do gato, que o gato está na caixa e ele está vivo ou morto ao mesmo tempo. Então, uma feminista num blog de 2013 trouxe esse conceito que é o estuprador de Schrödinger, que aparentemente todo homem é 50% de chance de ser um cara violento e um cara normal. Então, a mulher nunca sabe, né, se ela tá do lado de um cara legal ou de um cara que vai fazer merda. Então, essa insegurança, né, para se preservar, para poder se defender disso, o que que ela faz? Ela, né, coloca na frente que todo homem é violento para ela poder preservar a integridade dela. Quando a gente reclama de generalização, né, que elas vão falando que todo homem e tal, não sei o quê, a gente fala nem todo homem, ela tem 50% de chance do cara que tá do lado dela ser um cara perigoso, né? E a gente, né, os homens de bem, a gente tem um papel nisso. Porque, como eu te falei, o agressor não tem cara de monstro. Ele trabalha com a gente, torce pro mesmo time, toma a mesma breja. Se a gente se isenta, se a gente ficar quieto no grupo de WhatsApp, quando rola aquela piada, a gente é cúmplice desse ambiente que valida, que reforça essa violência. Uma das coisas que eu notei, assim, que as minhas manas foram chamando a minha atenção é em relação a privilégios. E são privilégios que eu precisei de um toque para aprender, né? Então, o primeiro privilégio, que foi o primeiro que eu me toquei, falei, pô, olha isso. Eu posso andar em quase qualquer lugar aqui dessa cidade às 3 horas da manhã na rua. O máximo que eu fico preocupado é vão levar meu celular, um sequestro, uma coisa ou outra. Agora, uma mulher na mesma rua, ela não está preocupada se vão levar o celular ou qualquer outra coisa. Ela está preocupada com a integridade dela, a dignidade dela, o corpo dela, a vida dela. Então a gente tem esse privilégio de segurança. Outro privilégio, envelhecimento. Eu tô ficando grisalho, tô bem, né, cromado. E aí eu escuto várias vezes, pô, tá charmoso, tá legal, tá bacana. E eu sei que uma mulher da minha idade, com o mesmo cabelo, ela é taxada, desleixada, vovó, né? Então, homem amadurece, mulher sai do mercado. E uma das coisas, assim, que também nunca tinha percebido e precisei do estudo para entender, a gente tem o privilégio de individualidade. Então, olha o exemplo. Se eu vou lá, tô no trânsito e faço uma barbeiragem, os caras dizem, né, a galera diz, o Renato dirige mal. Agora, se uma mulher erra e faz barbeiragem, mulher dirige mal. Então, assim, quando eu erro, minha responsabilidade. Quando ela erra, ela carrega o peso do gênero, né, nas costas. Mas, amigo, esse manual do buscador perdido é sobre encontrar caminho. É como a gente muda isso, como a gente consegue transformar. A Bell Hooks, no livro Vontade de Mudar, diz uma coisa genial.
A primeira violência do patriarcado não é contra a mulher, é contra o menino, quando exigem que ele mate a sua sensibilidade para virar homem. Então, isso, né, o patriarcado já nos torna analfabetos emocionais. Então a gente é treinado para não sentir, né? A única emoção permitida do Clube do Bolinha é raiva. Tristeza, coisa de mulherzinha, coisa de frouxo. Medo, coisa de viado. Resultado, viramos o que uma antiga psicóloga minha chama de Zé Mamãe. O cara cresce, mas emocionalmente mesmo é uma criança. Então, a gente não sabe o que fazer, né, com o que sente. E aí, na maior parte das vezes, busca uma mulher para ser essa substituta da mãe, para organizar o emocional. E aí, quando não consegue, porque não precisa, não é responsabilidade dela, não consegue organizar essa bagunça, e o Zé Mamãe se sente contrariado, e essa frustração aparece, vem birra. Agora, olha só, birra de bebê gigante, né, com mais de 90 quilos, é violência, é porrada, é agressão. E aqui no manual a ideia assim, é como é um manual de um buscador que é perdido, a ideia é trazer algumas possibilidades, maneiras de da gente, nós homens, tá? Eu tô falando aqui com homens. Se você é mulher, tá escutando esse episódio, manda pro seu amigo homem, que ainda fala nem todo homem, porque a gente precisa fazer três coisas aqui diferentes que eu acho que são fundamentais. A primeira é uma alfabetização emocional. Isso quer dizer, meu, vai pra terapia. Não é papo de maluco, né, nem de gente fraca, é técnica. Eu sou da bioenergética, da experiência somática, então eu sou das terapias que envolvem o corpo, que ajudam a trabalhar com a carga emocional. Então, quando essa carga emocional, que não seja, né, no caso do homem, que é tristeza, que é ressentimento, que é resignação, todas essas emoções que têm esse leque, essa diversidade, que não são percebidas, sentidas, conhecidas, elas criam uma carga e essa carga ela é restrita, ela é presa, ela é represada. E quando a gente represa isso, a gente represa no corpo, isso torna-se uma armadura, uma coraça, essa armadura desse homem. Então, o que o Lowen, né, que é o cara que inventou isso, ele traz é que a gente precisa achar maneiras de desarmar um pouco achar maneiras de desarmar um pouco essa armadura para poder flexibilizar, fluir melhor essas emoções e, com isso, criar o que eles chamam de um self sadio. O que é o self? Self é essa integração entre corpo, mente, é poder ter uma vibração positiva com a vida. E aí tem uma grande diferença, quer dizer, a gente sai, quando a gente desenvolve esse self sadio, a gente tá passando de um homem que tenta se controlar e às vezes explode e faz merda, para um cara que ele não é que é controlado, mas ele é integrado, ele entende o que está acontecendo e consegue dar caminhos, direções mais sadias, né, para a situação. Então, a terapia pode ser também não só a bioenergética que eu estou falando aqui, mas N outras possibilidades aí da psicologia, a psicanálise, a TCC, todas elas vão trazer essa possibilidade de saber lidar com essas emoções, vamos alfabetizar emocionalmente. Uma outra coisa que faz uma diferença brutal é parar, é pausar. Tá? Eu não estou falando de meditar, de virar santo, de ir para a montanha, né? Não, é sobrevivência. É sobre criar um intervalo, um gap entre o que está acontecendo lá fora, entre o gatilho e a reação. Sangue ferveu, trânsito parou, ouviu algo que te tirou do eixo. Antes de latir de volta, faz o seguinte: para tudo, solta o ar fazendo um som grave, vibrando feitos, tipo, qualquer tipo de som, e para e vê o que acontece. Parece simples, talvez até meio ridículo na hora, mas é fisiologia pura. Se a gente consegue respirar, soltar esse som, essa vibração, esse movimento estimula o nervo vago e avisa para o sistema que tudo pode ficar, né, mais tranquilo. É, ele dá um recado para o sistema nervoso que o perigo passou. Aí tira, a gente sai do modo luta ou fuga. Então, esse negócio de a coisa está esquentando, respira, solta, antes de esquentar, né? Para, solta o ar, bufa, né? Independente do que esteja acontecendo. Essa pequena pausa ajuda a ampliar o intervalo entre o que está acontecendo lá, o gatilho, a situação, e a reação.
E quando essa reação não é automática, ela vira uma resposta. E quando a gente começa a ter respostas conscientes, isso chama liberdade. E a liberdade, ela não traz violência. E uma terceira dica é sobre escutar. Escutar ativamente, né? Então, assim, é sobre segurar a onda, fortalecer a membrana, né? Fortalecer aquela coisa interna, um container que segura os desconfortos, as coisas desagradáveis, né? A gente, a gente foi treinado para ser resolvedor. Então, a gente tem que resolver coisas, a gente tem que fazer, a gente está ali para ser prático. E aí, quando aparece um problema, né, a primeira reação é vamos para a solução. Agora, quando aparece uma crítica, quando aparece algo que não está de acordo com o que a gente acredita, isso também, né, leva para essa ação resolvedora, né? Na relação, isso vira o tal do mansplaining ou mainrupting, né? Interrupting, que é não explicar o óbvio para outra pessoa ou interromper e não deixar a pessoa falar. Então, o exercício aqui é de conter, né? Então, é criar mais borda, criar container. Quando ela estiver falando, seja um desabafo, uma dor, até uma crítica a você ou aos homens, provavelmente você vai sentir um comichão na garganta, uma urgência física de rebater, de dizer, ah, mas não é bem assim e tal, ou de dar uma solução, né, para ela parar de sofrer, porque a gente não dá conta do sofrimento delas, então a gente precisa resolver isso, né? A gente mal consegue lidar com o nosso sofrimento, então a gente precisa resolver o sofrimento dela para não lidar com isso. Então o treino é, lida com isso, fica com isso, vê o que acontece, não devolve a batata quente, dá conta dela, segura ela, queima um pouco a mão e vai treinando. Isso vai ampliar esse container, essa possibilidade de você ter um diálogo, segurar, escutar, ver o que está acontecendo. A gente também sai de uma coisa automática, reativa e vai para uma resposta, resposta consciente, igual à liberdade. A liberdade, por definição, não tem violência. E ó, para treinar tudo isso, eu acho que o que vale é treinar entre nós, né, com os nossos amigos homens. Sério. Imagina você tá no churrasco, no bar, na sinuca, no videogame, em algum momento que na estrada, cara, vamos trazer vulnerabilidade entre a gente? Vamos falar, ó, meu, tá foda, não tá dando. E muito mais, além de trazer, escutar e acolher a dor do brother sem fazer piada, sem, meu, querer ofender, sem querer consertar, sem querer ter tudo pronto e resolvido, né? A gente precisa criar esse espaço seguro entre a gente, né? Um ajudando o outro, desconstruir esse sofrimento que é nosso. A gente precisa criar esse espaço seguro entre a gente, né? Um ajudando o outro, desconstruir esse sofrimento que é nosso. É aprender a se acolher e parar de despejar carência, frustração nas costas das relações das mulheres. A regra de ouro é simples. Se ninguém pediu conselho, apenas diga eu tô te ouvindo, irmão. Ou te entendo, ou tô aqui. Atrás, um grande professor me disse que a evolução está na relação e que as mulheres evoluem mais porque elas conseguem se relacionar melhor. Então, vamos criar essa relação entre homens tão poderosa, tão bacana, tão potente, né? E combustível dessa potência é vulnerabilidade. A gente saber que tá todo mundo cagado no mesmo vagão, né? Então é isso, buscadores queridos. Esse episódio não é de pregação, tá? Estou muito longe de me colocar em um espaço desses. Eu reconheço meus erros, reconheço meu machismo, minha ignorância e me reconheço a minha não saber, não ter ideia, não ter experiência do que é ser vítima dessa violência. Eu comecei a reconhecer meus privilégios, né, e as vaciladas que eu já cometi e que ainda cometo. Isso é uma confissão sincera. Eu ainda sou parte do problema, não estou aqui na solução ainda. E o mais importante, eu deixo aqui um pedido de perdão sincero a todas as mulheres que eu cruzei no caminho e que foram afetadas por essa ignorância, por essa violência, que é minha também. Mas a gente pode mudar, a gente precisa mudar. Não para ganhar estrelinha de desconstruído na net, mas para que minha filha, sua mãe, sua prima, a minha amiga, pare de ter medo de andar na rua. A nossa machosfera tem uma galera incrível, tem gente que é capaz de cuidar, de sentir. Vamos se unir,
Não para passar pano, mas para limpar sujeira. Bora ampliar a escuta, a empatia e principalmente a coragem de sentir. Eu acho que a maior coragem é de sentir, é de estar presente, envolvido nas próprias emoções, nas próprias tretas. Então vamos expandir essa rede, vamos aprender a inserir a linguagem de afeto no nosso dia a dia e vamos dar um passinho para trás, vamos ficar na nossa, vamos deixar elas tomarem a frente um pouco. Vamos criar esse espaço aqui, vamos sair desse privilégio. Isso é uma ação que tem que ser intencional, tem que ser ativa. A gente tem que dar um passinho para trás. Um espaço mais igual. E lembra de uma coisa, você é parte de todo homem. Esquece a muleta do nem todo homem, tá? Tira isso do vocabulário. Vamos assumir a bronca que é tua, que é minha. Então vamos se jogar nessa luta que vai dar bom. Uma hora vai dar bom. Pode demorar, a gente vai bater cabeça, a gente vai passar vergonha tentando acertar, mas qualquer dia a gente acorda num mundo onde ser homem não é sinônimo de perigo. Já pensou que loucura? Eu quero fazer aqui um parênteses que rolou depois do episódio gravado e editado e eu tô colocando agora. No Big Brother 26, o tal do Pedro Henrique tentou beijar a Jordana à força em rede nacional, mano. O cara foi lá e tentou agarrar a mina em rede nacional. Porra, tá vendo? E mesmo sabendo que você, meu amigo buscador, não tem nada a ver com esse cara, a gente é responsável. A gente mantém essa estrutura machista e misógina que dá moral pra um palhaço fazer isso em rede nacional, na Globo. Tá vendo? Se não pegarmos a responsabilidade, vai continuar dando merda. Então fecha parênteses aqui. Então, olha, eu fico por aqui. Se esse papo fez sentido, compartilha com seu amigo, com seu brother, com seu pai, com seu primo, quem quiser. E eu tô aqui aberto. Se você concorda com o que eu falei, manda uma mensagem. Se você discorda, se você acha que falou alguma coisa, se você acha que eu passei do ponto, também manda uma mensagem, vamos discutir, deixa eu colocar. O Manual do Buscador Perdido é um projeto em andamento que tem todo o espaço para mudar. E a ideia aqui é partilhar, né, um pouco de sentido numa existência que não faz sentido nenhum. Um abraço muito apertado e até a próxima página desse manual. O Manual do Buscador Perdido é idealizado, roteirizado, gravado e editado por Renato Kubli. E tem a grande cocriação, o apoio, a luz e a sabedoria de Gabriela Nakagawa. Os episódios desse podcast têm a intenção de serem publicados todos os dias 3 e 18 de cada mês aqui no Spotify. Até a próxima página.